Imposto de Renda 2021. Na Band News FM. Agora 2h26, contato com o auditor fiscal e fundador do serviço Doutor Imposto de Renda, Walter Kopp. Walter, primeiro, muito obrigado por mais uma vez atender a Band News FM e ajudar aqui a tirar as dúvidas dos nossos ouvintes. Uma semana para terminar o prazo da declaração. Boa tarde, Walter. Boa tarde. Boa tarde, Sandro. Boa tarde, Thaís. Boa tarde, ouvinte Band News em todo o país. Boa tarde especial aos São Paulinos, como eu, que estão muito felizes hoje. Somos dois. Para quem ainda não fez o imposto de renda, vai fazer hoje, talvez o dia não termine tão agradável, mas vamos lá, Walter. A gente tem, com a pandemia, o prazo foi ampliado e tem mudanças por causa da pandemia para quem ainda nem começou a se debruçar. Quais são as principais dúvidas e pandemia alterou alguma coisa? Auxílio emergencial, por exemplo? Exato. O item mais significativo gerado pela pandemia é a 8ª condição de obrigatoriedade de entrega para este ano, exatamente para aqueles cidadãos, contribuintes ou não, que receberam esse benefício do governo e que no ano de 2020 tiveram rendas superior à multiplicação daquela primeira faixa de R$ 1.903,98 vezes 12, dá 22.847,76. Quem teve renda tributável na declaração superior a esse valor de outras fontes e recebeu o auxílio emergencial, aquele pago no início do ano passado, ele está obrigado à entrega da declaração e obrigado a informar na declaração os valores recebidos. Vamos começar com a participação, porque tem muitos ouvintes, Walter, que estão aqui mandando dúvidas, né, sobre essa prestação de contas com a Receita. E a Lígia, ela fala, gente, a minha operadora de saúde, ela atrasou o cumprimento de uma obrigação e teve que me pagar uma multa no ano passado. Como é que eu declaro isso? O advogado disse que isso é sujeito à tributação. Como é que eu faço nesse caso? Então, vamos lá. Em tese, essa multa, eu concordo com o advogado, em tese ela é tributável. É preciso ver como foi a decisão, né, que deu esse valor para a segurada aí da companhia. Mas, em tese, é tributável. Em sendo tributável, ficha rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica, o CNPJ será o CNPJ da empresa de saúde. Continuando ainda em plano de saúde, o Marcelo mandou uma dúvida pra gente, Walter, que é a seguinte: ele tem um plano de saúde dele e dos dependentes que é feito pelo CNPJ da empresa, só que ele usa como pessoa física e não tem outros funcionários. Ele pode abater os valores do imposto de renda pessoa física? Essa é uma dúvida recorrente, Sandro. Qual é o cuidado que deve-se ter numa situação como essa? Ainda que a estipulante, a adquirente do plano coletivo, ainda que em nome apenas dos sócios, seja a empresa, os seus pagamentos são feitos à companhia de planos de saúde onde a empresa adquiriu o plano. É dedutível para você e para dependentes que estejam na sua declaração se você reembolsou o CNPJ, ou seja, se tudo foi pago pela empresa, você, pessoa física, não ficou com o ônus, não é dedutível para você porque você não teve a despesa. Se você pagou o boleto ou se você depositou de volta para a empresa o valor, aí sim, dedutível em seu nome pelas regras gerais de despesas médicas, ou seja, sem limite de valor, apenas sujeito ao cruzamento e à comprovação. Vamos lá, eu vou tentar consolidar aqui algumas perguntas, mas, por exemplo, a Isabela perguntou, aposentado com mais de 65 anos, tem alguma isenção? E ela mesma fala, olha, quem recebeu um precatório no último ano também tem que especificar isso lá no imposto de renda? Como é que fica em relação a esses dois aspectos, Walter? Bom, começando pelo declarante aposentado, se maior de 65 anos, a partir do mês em que completa
65 anos, ele passa a ter, sim, uma isenção que equivale àquela primeira faixa que todos nós temos. Para nós, todos os demais, tributação à alíquota zero. Também não pagamos sobre esse valor. Só que para o aposentado ele passa a ter isenção. Então dobra o valor sobre o qual ele não paga imposto de renda a partir do mês que ele completa 65 anos. Se ele tiver mais de uma fonte pagando aposentadoria, ele vai ter uma vez só o direito a excluir, tanto dos 12 meses quanto do 13º, R$ 1.903,98. Com relação ao precatório, o precatório pode sim ser condição, inclusive, de obrigatoriedade de entrega, dependendo do valor recebido. E muito importante, se esse precatório tem como origem uma reclamação trabalhista ou alguma outra ação assemelhada, onde valores mensais deveriam ter sido pagos, e a reclamação faz com que o valor venha a ser pago acumuladamente, a Receita tem uma tributação diferenciada e mais favorável ao declarante. Tem que ir para a ficha de rendimentos recebidos acumuladamente. É fundamental ter como comprovar para a Receita e informar o número de meses a que se refere aquela reclamação, aquela ação. Guardar esse comprovante, que se der malha, você tem que comprovar e na hora de preencher a ficha, assinalar tributação exclusiva, que só desta forma o campo número de meses estará disponível para preenchimento. Mas a gente teve, né, infelizmente, um aumento no número de demissões, pessoas ficaram desempregadas, algumas tiveram que correr para um trabalho não de carteira assinada, e aí eu vou juntar um pouco dessas duas situações. O ouvinte pergunta: sou diarista, trabalho 2 vezes por semana, tenho que declarar? Aí eu te pergunto, vale só a conta do valor mínimo para declarar? E a outra é de um outro ouvinte que perdeu o emprego em março do ano passado. Ele pergunta: tenho que declarar toda a multa, rescisão, FGTS, isso entra na conta? Sim. Realmente a resposta, inclusive, dá para juntar as duas questões. Ainda que a diarista que você citou no começo, ela não tenha vínculo empregatício, é um rendimento do trabalho, um rendimento que deve ser declarado, e se essa cidadã quer amanhã ou depois comprovar renda para qualquer finalidade, o imposto de renda é a melhor maneira dela comprovar que teve aquele rendimento. O segundo caso, houve a rescisão do contrato de trabalho, e rescisão de contrato de trabalho, independentemente do motivo, vai gerar um acúmulo de verbas diversas. Cada verba mantém o mesmo tratamento que tinha quando esse empregado, ou agora ex-empregado, estava na ativa. Saldos de salários são tributados. Se ele tinha férias vencidas e não gozadas, por ter sido indenizada na rescisão, é um rendimento isento. Saques do fundo de garantia, pagos na rescisão ou não, continuam sendo rendimentos isentos. Então, ele deve declarar os meses trabalhados e também todas as verbas contidas na rescisão. Rapidinho aqui, Walter, tem ouvinte perguntando se os testes que foram realizados para saber se estavam com Covid ou não, se eles podem também ser abatidos, né? Podem ser colocados ali, discriminados no imposto de renda. Isso pode ou não pode? Se houver nota fiscal ou recibo de uma clínica, uma despesa, um exame clínico, sem dúvida será dedutível. É fundamental que haja um documento fiscal que permita a comprovação da despesa. E a última pergunta, Walter, que nosso tempo está estourado, tem gente que não vai conseguir até a próxima segunda-feira entregar a declaração completa. Essa pergunta é a de todo ano do fim do prazo. Melhor eu entregar ela errada ou perco o prazo para entregar ela completa? Pois eu vou manter coerência com o que eu dizia até setembro de 19, do outro lado do balcão, na Receita. Por conta e risco do contribuinte, ele deve decidir. A Receita não tem essa recomendação, e eu também não faria essa recomendação, mas é claro, o contribuinte vai definir
qual é a melhor situação para ele. Se ele entregar incompleta, não demore para complementar aqueles dados que ficaram de fora, porque a Receita está ágil no processamento. Tome sua melhor decisão. Se a decisão for entregar faltando informação, complete essa informação o mais breve possível. Walter Kopp aqui conosco, fundador do serviço Doutor Imposto de Renda. Muito obrigado por esclarecer essas dúvidas. Muitas outras virão e com certeza a gente volta a conversar. Um abraço. Um abraço para vocês, muito obrigado.